A primeira análise que eu costumo fazer, e eu acho interessante que o supervisor entenda, é o que a gente chama de análise de tendência, né? E a análise de tendência é uma análise na qual a gente utiliza um gráfico de time series, que a gente chama, né? É a plotagem dos dados ao longo do tempo, ou seja, é uma série de dados temporal, ou seja, é aquela quantidade de um valor contínuo, pode ser uma produção, pode ser um custo, pode ser uma quantidade de scrap que acontece ao longo do tempo. Então aqui a gente vai fazer uma análise de tendência através de um gráfico de time series em relação aí à produção do primeiro turno, do segundo turno e do terceiro turno. Inicialmente fazendo isso de forma individual. Então se eu quero fazer uma análise de tendência, eu posso vir aqui em Graph, né, que seria gráfico. Eu vou vir aqui em relação a Time Series Plot, que é a análise que eu quero fazer. A princípio eu vou fazer uma análise de Time Series simples, né? Então já está selecionado, então é só dar um OK. E aí aqui eu tenho quais são as colunas C1, C2, C3, já está denominada, que eu quero fazer a análise. Vamos dizer que eu quero fazer uma análise da tendência do primeiro turno. Então eu posso chegar aqui e clicar OK. Tá? Então aqui eu vou analisar a tendência, a variação da produção no primeiro turno ao longo do tempo. Se eu quiser, por exemplo, incluir as datas, eu posso dar 2 cliques aqui no eixo X. Vamos lá, de novo, clicando 2 vezes no eixo X. Em relação a time, eu vou aqui, eu vou estampar o que? A data. Então aqui já vai aparecer ao lado aqui quais são as datas neste período. Se eu quiser colocar, por exemplo, ainda além de data, se eu quiser colocar ainda, é só dar um espaço, eu vou querer colocar também o período. Então ele vai me dar o que? A data e o período. Então está aqui a série temporal dos dados de produção do primeiro turno. Agora, se eu quiser incluir, por exemplo, uma linha de tendência, eu posso selecionar os dados e, então, eu clico com o botão esquerdo e depois com o direito e vai aparecer esse menu. Aí eu posso vir aqui, ó, e adicionar o que? Esse smoother. Esse smoother é um alisador ou uma linha de tendência. Então, dá essa linha de tendência. E eu sei se está tendo, se os dados são mais estáveis ou ele tem uma determinada tendência. Eu posso também estar incluindo algumas linhas de grade. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, clicar com o botão esquerdo no centro do gráfico, depois eu clico com o direito e vou adicionar, ó, Add. Vou adicionar o que? Linhas de grade, né? Eu posso selecionar a princípio as duas maiores, né? De X e Y, e aí eu vou ter os dados, as linhas de grade que podem facilitar a leitura. Eu posso também incluir uma linha de referência. Então eu posso adicionar, eu clico novamente com o botão esquerdo, depois com o direito e venho aqui adicionando uma linha de referência. Bom, eu quero adicionar uma linha de referência como 12, por exemplo, né? Ou seja, eu quero saber quantas vezes no mês ou nesse período de janeiro, fevereiro, março, o primeiro turno, ele atingiu valores acima de 12. Então eu posso ver aqui que são 2 vezes. Então está aqui uma brincadeira que a gente pode fazer em relação aí à produção do primeiro turno, utilizando um gráfico de time series ou um gráfico de série temporal. Então para que serve, pessoal? Serve, vamos novamente voltar naquela worksheet, tá? Então tá aqui onde eu tenho a seção da worksheet, eu tenho aqui então o primeiro, segundo, terceiro turno. Vou voltar a repetir de forma bem lenta a análise de tendência do segundo turno agora. Então eu vou vir aqui, eu quero fazer um gráfico, então eu venho no Graph, depois eu venho aqui em Time Series, eu vou selecionar Simples. Agora eu vou deletar, né, essa informação, né? Vou deletar essa informação e vou selecionar segundo turno. Eu
quero a série temporal do segundo turno, eu vou adicionar aqui então a data e o período, que nem nós fizemos da primeira vez, agora de uma outra forma. Vou clicar e aqui está a variabilidade, ou seja, o gráfico de tendência do primeiro turno. Então, se eu quiser novamente acrescentar a linha de tendência, eu posso clicar em cima de algum ponto, ele vai selecionar todos os pontos, eu clico com o mouse com o botão direito, venho aqui e o que? Adiciono um smoother, que é um alisador ou uma linha de tendência, para que realmente, e dou um OK, para que realmente eu possa saber se há uma tendência ou não. Aqui a gente pode ver que o processo ele é estável, né? Eles não têm uma tendência de crescimento ou não. Então, esse é a primeira análise que a gente costuma fazer em relação aí ao gráfico de time series. Tem um outro gráfico de time series também interessante que a gente pode mostrar para vocês. Em vez de selecionar o simples, a gente vai selecionar com grupos, na qual nós vamos pegar, por exemplo, o primeiro turno, a série é a produção do primeiro turno, e a gente vai classificar, eu quero saber a variabilidade da produção por dia no primeiro turno por período, né? Ou seja, por mês. Então, quando eu clico OK, eu vou analisar que janeiro é os pontos azuis, fevereiro é o ponto vermelho e o verde é março, tá? Então eu posso categorizar dessa forma, em vez de ter, por exemplo, uma situação onde todo mundo tem a mesma cor, eu posso separar agora dentro do primeiro turno ou do segundo turno no caso, aí a separação clara por cores, tá bom? Então basicamente time series, o que você precisa entender é a visualização dessa variabilidade da tendência, ok? Então, esse é o objetivo basicamente do relatório ou do gráfico de time series para você.